pessoal, estamos de volta com mais um vídeo sobre globalismo. No último vídeo a gente deu a introdução do conceito de globalismo e hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa questão, né? Então a gente leu o conceito, né, que seria uma teoria da conspiração criada por pessoas da extrema-direita americana que utiliza elementos do processo de globalização social e que acabou sendo importada e adaptada pela direita brasileira. Então, uma coisa que a gente uma coisa que a gente deixou de questionar na conceituação do último vídeo é a questão ali do encorajamento da produtividade, né? Então, eu queria questionar esse ponto da seguinte forma, né? Não é possível haver encorajamento da produtividade, proteção de valores num bloco transnacional. A produtividade é um fator comum à esquerda e à direita. No entanto, a gente precisa frisar que o intuito do termo produtividade nesse contexto não necessariamente se traduz no impulso induzido pela competição pela competição criada pela existência de nações diferentes, mas sim na redução da produtividade causada na suposta redução de produtividade causada pelo Acordo de Paris, que tem por objetivo reduzir o avanço das mudanças climáticas causadas pelo ser humano. Então a gente vê que esse antiglobalismo, ainda que seja contra uma teoria da conspiração, ele tem por objetivo se impor sobre o meio ambiente e desconsiderar fatores ambientais, né? Considerar o nosso bom equilíbrio ecológico. Então, a gente vê que é um interesse não necessariamente para todos os americanos, mas para alguns americanos que são justamente os americanos que são donos de empresas, donos de madeireiras, né? Que querem que são empresas que emitem gases estufa e elas querem e esses donos de empresa eles querem unificar a sociedade em torno dessa ideia antiglobalismo, para que mesmo que não necessariamente afete essas pessoas, sabe? Eu não sei se eu estou sendo. Eu sei que eu não estou sendo claro, mas eu vou tentar ser um pouco mais claro. Eles pegam essa questão do globalismo e eles transferem essa questão da proteção climática, que necessariamente afeta diretamente as empresas, e eles induzem as pessoas a achar que essas restrições afetam as outras pessoas, que elas são contra essas outras pessoas que não fazem parte da elite empresarial americana, né? Seria basicamente isso. Então, vamos ao próximo ponto, né? Essa parte ficou bem confusa, eu vou tentar ser mais claro, talvez no próximo vídeo. Mas se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários que aí a gente tenta clarificar essa questão, beleza? Mais um ponto que a gente precisa falar é que eles alegam que comunistas e marxistas estão usando a globalização para avançar nos seus objetivos políticos, o que é claramente uma mentira. Isso é, na verdade, uma grande paranoia que vem lá da Guerra Fria, né? Aquela questão dos Estados Unidos com a União Soviética. Então eles ainda estão insistindo nesse ranço de que há um movimento comunista soviético que está querendo dominar os Estados Unidos, né? Que é incrível, é uma coisa assim totalmente sem noção, não tem nenhum viés probatório, né? Eles simplesmente alegam e eles esperam que tu engula essa ideia, né? Enfim, porque o que se vê hoje, né? Nós vemos que
a globalização, ou que o comércio internacional, ele se dá através de vertentes social-democratas e capitalistas, e não através de empresas socialistas ou empresas comunistas, né? Esse modelo ele já foi deixado de lado por vários países. Não existe uma produção significativa que venha de empresas que não tenham que tenham uma hierarquia muito muito, eu não diria homogênea, eu diria que ela é isonômica, né? Porque assim, a ideia do comunismo, ela é trazer os meios de produção para um controle mútuo, né? Para que o lucro que venha dessa produção seja igualmente distribuído entre os proletários, né? Que não haja essa exploração por parte de uma elite que não trabalha, né? Essa é a ideia do comunismo. Mas o que a gente vê hoje em dia é que essa figura ela não existe. Ela é predominantemente, o comércio exterior é predominantemente dominado, representado por empresas que exploram outras pessoas. Então ela está num contexto ou capitalista ou social-democrata, e não marxista e comunista, né? Então a gente vê que é uma grande mentira essa ideia de que os comunistas e marxistas estão usando a globalização para avançar os seus objetivos políticos. Isso não tem nada a ver. Esses acordos comerciais que são feitos, eles têm natureza de direita e de centro-direita, né? Agora, quando nós vamos para a questão dos direitos humanos, aí nós temos uma questão de sim de esquerda, né, que é a questão do respeito à dignidade da pessoa humana, ainda que ela esteja num contexto de criminalidade. É mais ou menos isso que se propõe, né? Então, aqui eles fazem uma lista de coisas contra as quais os globalistas seriam contra, né? Que seriam contra o nacionalismo, o que talvez seja verdade, porque o nacionalismo, quando ele é levado a ferro e fogo, ele induz a guerras. É basicamente isso, né? Então, se você é contra o nacionalismo, você é contra a guerra. Então, qual que é o problema de você ser contra o nacionalismo, né? Por mim, essa questão já está resolvida, não existe problema nisso, né? A soberania nacional, isso daqui já é essa ideia já é difícil de comprovar, porque e ela é até um pouco, ela vai um pouco na contramão do que nós vemos hoje, que é interdependência, né? Os estados, eles não são ilhas isoladas, os países não são ilhas isoladas que produzem para si mesmos, eles produzem justamente para vender para outros países, né? Então eles na verdade eles não só vendem, né, como eles compram. Então eles têm relações comerciais com outros países. Então existe uma interdependência. Apesar de que você tenha soberania, você tem interdependência. É isso que acaba fazendo com que, de certo modo, você tenha tanta compatibilidade jurídica, porque você vai fazendo tratados internacionais e você vai criando uma comunidade jurídica internacional, de modo que você vai naturalmente, aos poucos, através da sua própria soberania, porque você tem soberania para entrar num acordo comercial que estabeleça direitos e deveres entre dois países, né? Então, através da soberania, você estabelece uma comunidade transnacional. E então não são questões que são necessariamente antagônicas, né? E a autogovernança, os globalistas seriam contra a autogovernança, o que também pode não ser verdade, porque você pode ter representantes locais,
O que você não pode ter é os excessos, né, para que se respeitem direitos humanos e para que se respeitem tratados do meio ambiente, porque querendo ou não, se você polui o meio ambiente, você tá indiretamente ou diretamente prejudicando o seu país vizinho e até mesmo o país que está do outro lado do mundo, porque se você, como por exemplo nós vemos aqui a queimada da Amazônia que o Bolsonaro está promovendo, e, e essa fumaça, essa destruição da Amazônia, ela tem impacto mundial. Então é por isso que se cria acordos climáticos para redução da emissão de gases, para proteção do meio ambiente, porque o que se faz internamente produz efeitos lá fora, produz efeitos prejudiciais, graves, lesivos. Você, através da, você, mesmo você, quando você queima ali uma árvore, derruba uma árvore ou derruba uma floresta inteira, você vai progressivamente causando danos na atmosfera e aí você cria um problema para todo mundo, que é o problema das mudanças climáticas globais. É por isso que existem esses acordos, né? Enfim, e seriam contra segurança das fronteiras e contra a construção de muros das fronteiras, né? De muros fronteiriços. Enfim, talvez sim, talvez não, porque eu não sei quanto a isso, não sei se. Porque assim, não tem ninguém falando que você. Até tem, né? Na verdade, quando você fala a questão do México, é complicado, né? Você, você, você cria uma divisão ali, né? Uma segregação entre mexicanos e estadunidenses, e ela passa a ser uma questão racial, né? Porque você cria uma nação americana, uma nação mexicana, então a nação mexicana não pode entrar porque ela seria inferior ou porque ela não tem direitos, enfim, ou porque ela tem menos direitos, né? É complicado, são vizinhos, mas são vizinhos que não se comunicam, né? Parece que não tem nada em comum. Mesmo um país que está ali do lado, eles acabam não tendo muita cordialidade, né? Pessoas pobres que estão ali passando necessidade, querendo uma vida melhor nos Estados Unidos, porque, sei lá, por diversos motivos, talvez porque por causa da violência no México, a gente sabe como é que é a questão do tráfico de drogas lá no México, é um negócio horroroso, né? Corrupção, violência, enfim, as pessoas fogem também por causa da pobreza, até porque os Estados Unidos vende essa ideia da, do sucesso, né? Da produtividade, da abundância. Então, ele chama as pessoas para ir lá. O que é difícil de engolir é quando você vê, por exemplo, o Trump, né? Ele fazendo campanhas para deportar milhares de pessoas que muitas vezes o único crime, entre aspas, dela foi atravessar uma fronteira e elas estão ali trabalhando, tentando ganhar vida, e os Estados Unidos simplesmente vai lá e deporta, né? E não acolhe essas pessoas, porque elas não estão criando um constrangimento para a sociedade, um constrangimento que eu digo é uma questão de violência, né? Não estão ali para cometer crimes, pessoas que são inocentes até que se julgue o contrário, né? E ele vai lá e simplesmente deporta porque, olha, eu não quero vocês aqui, entendeu? Só eu quero que vocês, ele simplesmente diz que quer que eles vão embora e acabou, né? Que nem Bolsonaro, e acabou. É estrangeiro, foda-se você não tem dignidade, eu quero que você vá embora. É basicamente assim que eles pensam. E daí nós passamos as coisas que os globalistas seriam a favor, né? Seria essa etapa aqui, né? Enfim.
Já vou encerrar o vídeo, tá? A gente só vai terminar de apresentar aqui uma questão que é essa questão aqui, ó. Eles dizem que que os globalistas são a favor do intervencionismo, né? Cadê aqui intervencionismo? Aqui, ó, intervencionismo. E é uma coisa tão contraditória e tão sem noção que, tipo, do lado do conceito de livre mercado, eles colocam intervencionismo, são coisas antagônicas. Daí você não consegue definir exatamente o que diabos que os globalistas defendem. Afinal, eles defendem intervencionismo ou livre mercado? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E dependendo do tipo de mercado que você está defendendo, você pode até estar no espectro da direita, o que contradiz é, aqui, ó. Essa parte aqui, ó, liberal autoritária, porque ele diz que o globalismo é uma questão de esquerda, mas aqui ele está falando de livre mercado. Livre mercado, pelo que nós temos visto ultimamente, tem sido mais defendido pela direita, porque aí perpassa a questão trabalhista, né? Enfim, esse vídeo ele não ficou muito grande, mas ele ficou com uma extensão suficiente. A gente conseguiu avançar um pouquinho no tema, mas não avançou muito, porque eu ainda tenho bastante coisa para falar aqui. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui e a gente tenta terminar nos próximos vídeos, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais!